Seguinte, queridões, primeiramente um bom dia a todos. Hoje é segunda-feira, hoje é 23 de março de 2020. Hoje é, pelas minhas contas aqui, o 6º dia de quarentena, mas a vida não pode parar. A gente vai falar aí sobre a chamada nova ordem mundial. Para a gente entender a nossa nova ordem mundial, é necessário que a gente lembre como acabou o que veio antes dela. Antes dessa ordem mundial, nós tivemos a ordem da Guerra Fria, uma ordem bipolar, onde você tinha duas superpotências. Estados Unidos defendendo o modelo socioeconômico capitalista e a União Soviética defendendo o modelo socioeconômico socialista. Dessa maneira, queridões, essa antiga ordem, essa ordem bipolar, ela acaba quanto da ruína da União Soviética. Em 25 de dezembro de 1991, quando Mikhail Gorbachev decreta o fim da URSS, ele decreta também o fim daquela ordem mundial, mas não necessariamente o começo dessa nova ordem. Por quê? Entre 91 e o começo do século XXI, nós temos um longo período de transição, que ele vai ser marcado principalmente pelas consequências diretas e indiretas causadas pelo fim da União Soviética. E essas consequências, elas vão ajudar na formação dessa nova ordem mundial. Que consequências são essas para a gente começar? A primeira delas é a consequência territorial. O fim da União Soviética, ela criou 15 novos países diretamente ali na Europa e na Ásia. Do fim da União Soviética vieram a Rússia, a Letônia, a Estônia, a Lituânia, a Ucrânia, Belarus, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão e também os 5 ãos da Ásia: o Cazaquistão, o Quirguistão, o Tadiquistão, o Turcomenistão e o Uzbequistão. Além desses 15 que surgiram diretamente, nós também tivemos as consequências territoriais indiretas, como, por exemplo, a reunificação da Alemanha, que na verdade foi uma anexação da Alemanha Oriental pela Alemanha Ocidental. Nós tivemos também, lá na Revolução de Veludo, a separação da Tchecoslováquia em República Tcheca e em República Eslováquia, e com o passar do tempo, já adentrando aí sim na nova ordem mundial, a dissolução da Iugoslávia, que dali saíram 7 e pode até sair 8 novos países. Se isso aconteceu do ponto de vista territorial, politicamente você também teve mudanças. Por quê? O fim da Guerra Fria, ele acabou com um momento em que tudo era bipolar, em que você tinha essa falsa simetria, ou essa simetria que existia entre as forças capitalistas americanas e as forças socialistas soviéticas. Nesse sentido, com a queda da União Soviética, chegou-se a acreditar durante muito tempo que o que a gente passaria a viver era um período de paz, e muita gente aceita isso, a chamada Pax Americanas, onde os conflitos iam ser aos poucos superados pelo surgimento de uma nova e grande aldeia global. Já aqueles otimistas, aqueles que propagam a boa globalização, acabam falando sobre isso. Nossa, que papada, hein? Além do mais, a gente passa a ter também, queridões, além do mais não, perdão. Com isso daí, a gente passa a ter, na verdade, novos conflitos. Por quê? A Guerra Fria, durante o seu período, ela escamoteou, ela deixou embaixo do plano conflitos étnicos, conflitos locais, conflitos religiosos, que agora começavam a tomar cada vez mais corpo. E, junto a esses conflitos, a gente começa a ter o nascimento não, né? Na verdade, a gente começa a ter o fortalecimento do que a gente passa a chamar de grupos radicais. Sejam esses grupos radicais nacionalistas, sejam esses grupos radicais religiosos. Não que eles não existissem antes, mas o cenário da Guerra Fria impedia que eles tivessem uma maior projeção. Com o fim da Guerra Fria, esses grupos passaram a se projetar cada vez mais. Essa mudança, esse período de transição, ele também marca mudanças políticas.
como, por exemplo, na esfera ali dos partidos políticos. Por quê? Os partidos que antes se diziam socialistas, os partidos que antes se diziam comunistas, agora eles tinham que buscar uma nova forma. Economicamente, uma coisa estava muito clara: o capitalismo venceu. O capitalismo estava se sobrepondo sobre o socialismo. Então esse grupo de partidos, esse espectro político, ele precisava achar ali um novo caminho para ele continuar. Então vocês veem como você tem ali um período muito turbulento, que não havia uma ordem mundial estabelecida. A partir de 2001, a gente passa a aceitar a existência da nova ordem mundial, a existência da NON, que, se a gente olhar, ela pode ser tanto monopolar, quanto ela pode ser multipolar. Onde que essa ordem vai ser monopolar? Quando a gente pensar em questões militares. Os Estados Unidos, ele nunca teve um poderio militar sobre outros países como ele tem hoje. Então, militarmente não se discute. O mundo tem uma única superpotência. Multipolar, ela vai ser em duas outras esferas. Multipolar economicamente, quando a gente passa a ter ali o surgimento das várias esferas do poder. Não sei se está aqui muito claro. A América, os Estados Unidos controlando aqui a América Latina, a União Europeia controlando a Europa Oriental e também a nossa querida África, e um grande bloco asiático, onde a gente vai ter Japão, onde a gente vai ter China, a gente vai ter Coreia do Sul, pelo controle de uma liderança de uma enorme região. É claro, algumas regiões não ficam muito bem definidas. A Rússia, que ela tenta manter ali as suas características, e o Oriente Médio são áreas onde a disputa por essas influências acabam ficando muito forte, mesmo com uma ordem mundial já estabelecida. Um outro ponto da multipolaridade, vai anotando aí, é a questão cultural. A gente passa a viver, segundo ali o Eric Hobsbawm, onde a gente passa a ter o conflito das civilizações, onde o mundo passa a viver com 8 grandes civilizações, 2 expansionistas, a judaico-cristã ocidental típica, que se expande através da força do capital, e a islâmica, que se expande pelo seu grande crescimento demográfico e também pela propagação da fé ali dos maometanos. Enquanto isso, você tem 6 dessas grandes civilizações que elas acabam mostrando ali um outro caminho, elas acabam sendo, digamos assim, resistência. Destaque para aquela que a gente vive, a judaico-cristã ocidental com elementos indígenas ou negros. A gente tem também a civilização ortodoxa na Europa Oriental e na Rússia. A civilização shintoísta japonesa, onde você vai pegar Japão, Coreia do Sul, até um pouquinho ali das Filipinas. A civilização cínica, que é aquela que você passa a ter na China. A civilização hindu, que vai pegar Índia, Paquistão, Bangladesh e mais alguns países vizinhos, ali Myanmar, por exemplo, e você passa a ter também a civilização negro-africana, concentrada sobretudo na África subsaariana. Portanto, os conflitos que a gente passa a vivenciar hoje, eles vêm tanto dessa questão econômica, dessa busca por novas áreas de influência, e também pelas potências secundárias, vamos colocar aqui os BRICS como potências secundárias, quererem também suas áreas de influência, ou do ponto de vista cultural. E esse ponto de vista cultural, ele é apontado hoje como a grande chave. É claro que a gente não pode dissociar esse ponto de vista cultural desse ponto de vista econômico, porque nós temos também essa questão da globalização, que a partir do momento que ela tenta homogeneizar culturas, a resposta da cultura é querer se manifestar, e isso nem sempre é feito de forma pacífica. Aliás, a boa parte das manifestações são feitas de forma violenta. Um outro aspecto dessa nova ordem mundial que a gente passa a vivenciar é isso que a gente está fazendo agora, uma comunicação direta entre as pessoas. Por quê? Principalmente com a modernização e com a popularização dos meios de comunicação, a gente deixa de depender tanto das grandes empresas de massa,
das grandes empresas de mídia. A movimentação hoje do fluxo de informação, ele é algo muito mais horizontalizado, algo que até então o mundo não conhecia. A nova ordem mundial, ela tem aí vários dos seus testes, e talvez agora a gente tenha vivendo o principal teste dele, que é o que vai acontecer com ela depois desse surto, aí, depois dessa grande pandemia da Covid-19 trazida pelo coronavírus. Bom, qualquer coisa, estamos aqui. Espero ter sido útil. Um abraço a todos. Fica assim, então. Tchau, tchau. Curtam o Descoordenadas Geográficas. Obrigado.